Olá, seja bem-vindo ao Profetizando 2022. Vamos falar do mais simples dos assuntos no que diz respeito à palavra de Deus. Nós vamos falar sobre ministério. Mais simples, porém, muitas vezes se torna o mais complicado ou mais polêmico. Quando entramos por esse novo e vivo caminho, Jesus Cristo, aquele que é a oportunidade de Deus para as nossas vidas, nós procuramos desesperadamente pelo nosso lugar no reino de Deus. Antes de mais nada, queremos dar uma definição sobre a palavra ministério. Ministério significa uma execução de uma tarefa ou de uma obra, de uma atividade, de um trabalho, uma ocupação exercida por alguém, um cargo ou uma função. Então uma definição bem rápida seria uma obra a ser cumprida. Você já se fez essa pergunta? Qual é o meu ministério? Ou que ministério eu devo exercer? Perdemos muito tempo querendo saber se somos evangelista, pastor, mestre, profeta ou apóstolo. E com isso ficamos muito tempo sentados esperando que essa revelação aconteça. Deixamos de servir porque não temos a definição de qual veia ministerial nós somos ou devemos seguir. E nós temos um modelo perfeito, Cristo. Tudo que a gente precisa saber, nele nós temos esse modelo perfeito. E no ministério não é diferente, fica muito claro. Ele inicia seu ministério aproximadamente aos 30 anos de idade. Mas ele, enquanto criança, já demonstrava toda uma maturidade no que diz respeito a conhecimento da palavra do Senhor, a ponto de deixar os sacerdotes espantados com tamanha sabedoria. Mas isso também nos mostra, o Senhor aqui, iniciando o seu ministério, que ele tem uma maturidade que é alcançada muitas vezes por essa idade cronológica. Você deve estar pensando, é fácil para Jesus Carlos falar de ministério. Ele toca um instrumento, serve no ministério de louvor, de música, e a pastora Mara canta, né? Serve cantando com seus dons e talentos. Mas olha que interessante, Jesus tinha uma banda? Ele não tinha uma banda, né? Ele não tinha um ministério de louvor, de canto, ou outros ministérios, né? Mas ele tinha uma vida que em tudo glorificava a Deus. Então podemos dizer que a partir do momento que você caminha, anda com Cristo, você já tem um ministério, você já pode exercê-lo. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando nós entramos nesse novo e vivo caminho, o Espírito Santo do Senhor nos sopra os dons que Ele já colocou aqui dentro de nós para que possamos servir aos outros. Não é lindo isso? Ministério é servir aos outros. E no fluir da vida com Deus, na caminhada com Deus, tendo intimidade com Deus, você vai amadurecendo. Então, discernir qual a sua veia profética, qual a sua veia ministerial, se é mestre, evangelista, profeta, pastor ou apóstolo. Então, nós começamos primeiro servindo aos outros, sem ter pressa, como se essa revelação fosse a coisa mais importante da sua vida com Deus. Mas a partir dessa entrada nesse novo e vivo caminho, você passa a servir os outros. E durante essa caminhada, como disse o Jesus Carlos, esse amadurecimento, você vai tendo a revelação da sua veia ministerial. Isso não é fantástico? Isso é lindo. Deus faz essas coisas conosco. Nós somos uma igreja em célula, com ênfase no discipulado. Eu venho falar um pouco sobre isso. Nós temos uma grande oportunidade de exercer o ministério, de exercer o serviço ao reino na obra, na célula, como um líder de célula, como abrindo a sua casa, sendo um anfitrião, sendo um auxiliar de célula. Então essa oportunidade, porque nós somos uma igreja em célula, é fantástico para exercer esse ministério. Porque olha só, vamos recapitular, você sabe como funciona uma célula. Quando você convida pessoas, quando você fala do amor de Deus para que as pessoas venham à sua célula, você está exercendo o ministério de evangelismo. Quando você traz essa pessoa para a célula, começa a cuidar dessa pessoa, consolidar, você está pastoreando. Quando você está exortando, confrontando a pessoa, na sua vida errada, está mostrando a palavra de Deus, você está apontando o profético. Quando você ensina ela a fazer o devocional, a ela ter apego à palavra de Deus, você está sendo um mestre.
Quando essa pessoa fica pronta e você vai multiplicar a sua célula apostólica, você está exercendo o apostólico. Viu? Se você servir ao reino de forma natural, sem se preocupar com qual é a sua veia ministerial, o Senhor já está desenvolvendo em você os 5 ministérios. Nós queremos falar agora sobre Pedro. Para terminar essa conversa super agradável junto com meu marido, o Senhor faz uma pergunta, na verdade, uma mesma pergunta por 3 vezes a Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Ele torna a perguntar, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu o amo, eu te amo. E quando Jesus faz a pergunta pela 3ª vez, Pedro já está chateado, porque o Senhor pergunta para ele 3 vezes a mesma coisa. E aí eu acho que ele cai em si. Senhor, tu o sabes. E o Senhor diz então para ele, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nós aqui temos a chave para entender sobre ministério. Para exercer o ministério, nós precisamos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama pessoas. Jesus Carlos, você ama a Jesus Cristo? Sim, eu amo. Então apacenta as ovelhas dele? Mara, você ama o Senhor Jesus Cristo? Amo. Então, apacente as suas ovelhas. Que em 2022 você seja despertado para exercer o ministério e amar aquilo que Deus ama. Deus ama pessoas. Que em 2022 você ame pessoas mais do que qualquer coisa. Que tenha prazer em servir ao ministério. Quem ama, serve. Quem ama, exerce ministério. Um beijo grande para vocês. Que Deus os abençoe. Deus abençoe. Que tenha um ano de 2022 abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.